Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de geografia dessa semana. E o tema da aula de hoje é hidrografia do Brasil. O Brasil, gente, é um país rico hidricamente. É um país onde possui a maior rede hídrica do mundo, a maior quantidade de água doce do mundo. Ele é composto por rios de grandes extensões, lagos e uma grande quantidade de aquíferos. Os principais rios brasileiros são o Rio Amazonas, que não só como é o principal rio do Brasil, mas é o maior rio do mundo em extensão e vazão de água. O Rio São Francisco, Rio Tocantins, Rio Araguaia e entre outros. As águas brasileiras são utilizadas para diversas finalidades, por exemplo, transporte de mercadorias, pessoas, abastecimento de casas, geração de energia, lazer e etc. Apenas uma parte do território brasileiro sofre com o abastecimento, que é o sertão nordestino, que fica no Nordeste brasileiro. O sertão nordestino sofre com a falta de água, não é pela falta da presença de rios na região. Existem rios, existem lagos e reservas. O que acontece é que essa água desses locais, nessa região, elas não são reabastecidas e revivenciadas. Por quê? Devido ao relevo da região. Existem dois relevos que chamam Chapada Diamantina e Planalto de Borborema. Esses relevos, eles são altos e impedem que a massa de ar úmida chegue nessa região. Ela vai perdendo a sua umidade de acordo com que ela vai subindo para ultrapassar esse relevo. E quando ela chega no sertão nordestino, ela já está seca, impedindo que aconteça as chuvas nessa região, chuva com frequência. Detalhe, chove lá sim, mas não é com tanta frequência e também não é com tanta intensidade que seja suficiente para abastecer a região, tá? Bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica consiste em uma região hídrica banhada por um rio principal e seus afluentes. Então, uma bacia hidrográfica consiste em um rio principal e os seus afluentes. Afluentes, gente, são pequenos rios que desaguam em outros rios, tá bom? O Brasil possui 10 bacias hidrográficas. Algumas estão totalmente localizadas no território brasileiro e outras abrigam parte do território de seus países vizinhos. As bacias brasileiras são Atlântico Leste, Sudeste, Sul, Nordeste Oriental, Nordeste Ocidental, São Francisco, Tocantins, Araguaia, Platina e Amazônica. Essas são as bacias hidrográficas que existem no Brasil, tá bom? Vamos estudar as principais. Bacia Amazônica. O principal rio é o Rio Amazonas. Eles drenam cerca de 47% do território brasileiro. Ou seja, essa bacia ela é responsável por 47% do abastecimento total do volume de água do Brasil. Quase metade, né? Possui uma pequena oscilação de volume e não depende exclusivamente da água da chuva. Os rios eles são autossustentáveis, eles não precisam da água da chuva para ficar cheio nem para ficar vazio, tá bom? É a bacia que possui a maior capacidade hidrelétrica do mundo, tem a maior quantidade de geração de energia no mundo todo, tá bom? É o rio com a maior capacidade navegável do Brasil, transportando cargas e pessoas. O principal bioma é o bioma brasileiro. Gente, nessa região da floresta amazônica, as pessoas utilizam muito as hidrovias. Porque como os rios, eles são largos e possuem um volume de água alto, permite a navegação de um local para o outro. A gente acha estranho, porque a gente não vê isso acontecer aqui em Goiás. Porque aqui em Goiás, a maioria dos rios, eles não são navegáveis, eles não possuem vazante suficiente para transportar pessoas, mercadorias, etc. Mas na região da Amazônica, isso a gente vê em jornal, qualquer notícia que a gente vê de transporte em hidrovias, a gente vai ver provavelmente essa região da floresta da bacia amazônica, tá bom? Bacia Tocantins e Araguaia. Os rios principais são o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Essa bacia é a região do nosso estado de Goiás, tá bom? Grande parte do Rio Tocantins é utilizado para navegação, pois o volume das águas permite isso. Eles são utilizados para navegar, para transportar pessoas e mercadorias.
Também é utilizado como potencial hidrelétrico, geração de energia elétrica, abastece a população da região com água e alimentos provindo da pesca. Grande parte das pessoas dessa região se alimentam dos peixes retirados desses rios. Ele também é utilizado para irrigar áreas agrícolas e sofre atualmente com a atividade de mineração. Por quê? Eles possuem porque a atividade de mineração ela tem poluído constantemente os rios dessa bacia. Por que isso acontece? Porque eles utilizam minerais, utilizam produtos químicos para limpar esses minerais e acaba poluindo os rios, tá? Rio São Francisco. Desculpa. O Rio São Francisco, ou a bacia do Rio São Francisco, o principal rio é o Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua lá no Oceano Atlântico, na região de Alagoas. Não depende das águas das chuvas para se manterem cheias. Em época de seca, suas águas abaixam o volume, mas não deixam de existir. Por quê? Existem alguns rios que eles são temporários. Eles só existem na época da chuva. Quando existe a época da seca, eles secam totalmente. E quando começa a chover, eles se enchem novamente. Isso é muito comum, chama rio temporário. Possui grande potencial hidrelétrico, contendo 3 usinas instaladas, e atualmente possui um projeto chamado de transposição do Rio São Francisco. O que consiste esse projeto? Essa construção aqui. É um projeto que prevê o desvio da água do Rio São Francisco para levar essa água em regiões onde não tem água, que eu falei aqui no início, é a região do sertão nordestino. Esse também é o projeto. Quais são as principais críticas dessa transposição do Rio São Francisco? Quando você mexe em alguma coisa natural, pode acontecer de você ter riscos. Quais são esses riscos? Do rio secar, do rio, da grande perda da biodiversidade que vai ter. E a crítica principal é que você vai modificar toda a natureza, vai acontecer uma grande perda biológica, e mesmo assim não vai resolver 100% do problema da seca do sertão. Então, será que compensa mesmo a gente trabalhar com isso, a gente gastar dinheiro com essa transposição? Essa é a grande dúvida, tá bom? Então, deixa aí para vocês pensarem a opinião de vocês em relação à transposição do Rio São Francisco. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Para fazer, copiar os exercícios no caderno e fazer das páginas 727 até a página 730. Um beijo.